Olá, gente! Hoje eu vim falar sobre inferno astral. Vamos desvendar esse mito. Primeiramente, não existe inferno astral. Se alguém fala isso, isso não tem fundação nenhuma na astrologia, ok? Inferno astral é considerado pelas pessoas no mês anterior ao seu aniversário. Então vamos supor que você faça aniversário em abril. Teoricamente, você estaria no seu inferno astral. Bem, como isso não existe, mas tem gente que adora terceirizar a culpa, né? Vamos terceirizar a culpa que a minha vida não está dando certo, que eu estou com algum tipo de desafio pessoal, então é culpa do inferno astral. Na verdade, essa coisa do inferno astral, ela surge quando o Sol passa anterior ao seu Sol. Então, se você nasceu em abril, você ou é Áries ou você tem o Sol em Touro. Então, teoricamente, atualmente, o Sol está em Peixes. Então, isso seria o seu inferno astral. Aliás, algumas pessoas até inventaram que existe inferno astral também de outros planetas. Eu nunca ouvi falar sobre isso e pelo menos não existe nenhum dado disso. Mas inferno astral, então, como eu citei, não existe. O que existe mais próximo, abre aspas, de um inferno astral seria o Sol passando pela casa 12, né? Que isso é um fenômeno que, se você entende um pouquinho mais de astrologia, sabe que aquela casa 12 é uma casa de finalização, é a última casa aí da mandala, ela tem um pouquinho de cada casa, é uma casa de transcendência, é uma casa de peixes. Então, na verdade, o que as pessoas chamam de inferno astral seria equivalente a um Sol passando aí pela casa 12. Na verdade, o Sol passando pelo signo anterior ao seu, tá? Agora, isso não tem fundamento nenhum. Na minha própria vida, eu nunca vivi inferno astral e isso não tem fundamento nenhum. Se você sente que a sua vida não está andando 30 dias antes do seu aniversário, com certeza isso envolve principalmente você, porque você gosta de terceirizar a culpa, e isso também envolve provavelmente outras questões no seu mapa. Seria a mesma coisa do Mercúrio retrógrado. Eu não sei o que acontece, que algumas pessoas resolvem usar Mercúrio retrógrado como o final dos tempos, né? Querem terceirizar a culpa de tudo. E o e-mail voltou, meu Deus, Mercúrio retrógrado. Tipo, o e-mail não volta de vez em quando você digita errado, num período que Mercúrio não esteja retrógrado, ele volta. Mas as pessoas adoram usar isso como desculpa, as pessoas adoram ficar terceirizando a culpa de tudo, né? Que aí a gente não assume nada, né? Ninguém assume culpa sobre nada nessa vida, porque afinal, né, o inferno astral existe, porque o Mercúrio está retrógrado. Então, inferno astral, deixando claro, não existe. O que existe é o Sol passando no signo anterior ao seu, e seria equivalente aí um Sol passando aí pela casa 12, que seria um momento de reflexão, aquele momento antes de você fazer aniversário, que você está iniciando um novo ciclo, que é chamado pela astrologia de retorno solar. Então seria uma situação equivalente a isso, né? A cada aniversário que a gente faz, a gente tem um novo ciclo, os planetas no céu estão constantemente em movimento. Então quis falar um pouquinho sobre isso. Se você gostou, curte o canal.